Maravilha, bom dia, irmãos, a paz do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre esse texto de Romanos 12, de 17 a 21. Este é um capítulo muito precioso. E neste trecho de 17 a 21, Paulo, ele dá orientações práticas para a gente não se deixar levar por padrões errados nos relacionamentos. Tipo, a ninguém torneis mal por mal. Você não entrar numa escalada, né? A pessoa fez o mal, você faz. Esse tipo de escalada, de comportamento, ele tende a aprisionar a gente. Então ele diz, procurai as coisas honestas perante todos os homens, o quanto possível for, tende paz. Está dentro do seu alcance, é possível, tenha paz com todo mundo. E no verso 19 ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Sai desse padrão de bateu, levou, de ira. Não vos vingueis a mais, amados, a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Então, ele está orientando aqui que a gente não só não entre nessa coisa da escalada, mas aprenda a lidar com os impasses, os conflitos na nossa vida, entregando para Deus. E ele avança no verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é Provérbios 31. Assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vimos na pregação semana passada, deixa ir, abandona o furor, né? Baseado no Salmo 37, que o salmista, apesar de ser uma pessoa que foi envolvido em muitas tribulações, em muitos problemas, em muitas perseguições e injustiças, este Salmo 37 é um salmo de Davi, ele aprendeu a entregar o caminho dele a Deus, confiar, e não entrar exatamente nessa coisa da ira, do furor. Por quê? Porque nós vimos que este mundo tem por trás da cultura deste mundo o reino das trevas, a influência do inimigo. E o reino das trevas, ele é baseado na revolta, na rebelião, no ódio, na amargura. Esta é a linguagem do reino deste mundo. E o Senhor não nos chamou para viver isso desse jeito. Então Paulo está falando aqui, olha só, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. Como assim, pastor? Dar lugar à ira? Eu boto a ira para fora? Não. Nessa área de... Imagina que a minha mão esquerda aqui, ela representa você.
na linguagem deste mundo, a linguagem do ódio, da ira, da vingança, bateu, levou, você tomando conta de tudo e de todos, das injustiças à sua volta, até de um mínimo detalhe no trânsito. O cara fez uma barbeirada lá e você fica sofrendo, e que se você pudesse ir lá dar multa, você não percebe que você virou fiscal deste mundo. E como fiscal, você gasta seu tempo, sua energia toda nesta linguagem, que o seu Senhor não andava assim. Nessa área de sair deste padrão do mundo para o padrão de Deus, a gente tem alguns desafios, baseados aqui no verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Primeiro desafio: desista de se vingar. Desista de fazer justiça com as suas próprias mãos. Não disse desista da justiça, mas disse desista da vingança. E não é uma coisa fácil, porque a gente não percebe, mas a nossa mente se apega a padrões. Então, se eu sou uma pessoa que reclamo de tudo e de todos, parar de reclamar é difícil para mim, porque as minhas defesas, meu valor próprio, minha autoestima, embora esteja lá no buraco, porque se eu reclamo muito eu fico lá no buraco, eu estou sempre acostumado com esse modo. Então, largar isso é difícil. É difícil para mim. Seja na área de reclamar, seja na área de se irar, de se vingar, seja na área de ficar tomando conta dos outros. Desistir é para de fazer isso. Larga esse mau hábito. E às vezes acontece assim: eu não me vingo porque eu sei que vai dar uma encrenca, mas para me consolar eu fico ruminando dia e noite uma vingança. Eu não me vingo, mas eu também não largo aquele hábito, porque eu fico imaginando, porque eu faria assim, porque isso, porque eu fui, porque aconteci, porque eu disse, eu botei o dedo na cara. Para com isso, minha querida. Larga isso, meu irmão. Joga fora essas fantasias. Então, o primeiro desafio é: desista da vingança. Segundo, dê lugar à ira. Como assim, pastor? Dar lugar à ira é o quê? Dar lugar à ira não é você ir lá e soltar os cachorros com a pessoa com quem você está com uma encrenca. Não é isso. Aqui no contexto é: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você desiste de se vingar, você vai a Deus e entrega para Deus a sua ira. Entrega para Deus a vingança. Diz para Ele: Senhor, vinga a minha causa.
entrega para Deus esse fazer justiça com as suas mãos. E veja, nós vivemos num mundo real, difícil, complexo, os relacionamentos são difíceis. Não estou dizendo que você deva ser banana, bobo, e não ocupar os seus espaços, não lutar pelos seus direitos. Até isso aqui, essa batalha aqui, sair de um padrão para o outro, não significa que você não vá usar a justiça humana. Você pode até usar. Devemos defender nossos direitos com o vizinho, com o condomínio, com o síndico, com quem for, um colega de trabalho, familiar, parente, normal. Mas o problema é que quando a coisa fica encroada, o problema é quando você entra num padrão do mundo, mágoa, ódio, ira, furor, e você fica ali enroscado com aquele negócio, e você já fez tudo que está ao seu alcance e não deu resultado. Então, dá lugar à ira de Deus. Enquanto você fica tentando se vingar, você não entregou para Deus. Terceiro desafio. Nesse, dá lugar à ira de Deus, porque Deus promete que Ele vai retribuir. Que Ele vai recompensar o bem ou o mal. Que Ele vai exercer juízo e justiça. O que Ele está dizendo aqui é: a competência de exercer juízo e justiça não é sua, meu filho. A competência de exercer justiça e juízo é minha. Eu sou o Senhor. Eu retribuirei. Então você para, reconhece isso e vai a Deus e solta. Terceiro desafio. Firmar sua fé na confiança, na certeza de que Deus vai exercer vingança e juízo. Que Ele é o verdadeiro juiz e justo. Então o terceiro desafio é porque você vai e entrega, daqui a pouquinho você está de volta naquele padrão da fantasia e pensando estratégias de bater o levou e pá, tudo. Você não consegue abandonar a ira e o furor. Então quando você entrega para Deus, você reafirma. E de novo, esse é o terceiro desafio. É você falar para Deus e para você mesmo que Deus é quem é o juiz e que Ele promete que cumprirá e fará vingança. Ele vai exercer justiça e juízo. Ele pode usar a justiça da terra, as circunstâncias, ele pode operar de qualquer forma e fazer. O quarto desafio é um salto de qualidade bastante difícil. Pois Paulo, citando Provérbios, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então o quarto desafio é: pague o mal com o bem. E eu digo isso para vocês, que você precisa praticar isso. E é muito interessante porque a gente fica preso a esse padrão de bater o levou, de se defender com espinhos e cardos. A gente vive nesse padrão no casamento, no relacionamento com o irmão de sangue. A gente vive esse padrão, às vezes, com um colega de trabalho, com o chefe.
Bateu, levou, bateu, levou. Você vive isso. Entrega. Para de ficar fiscalizando o outro. Para de querer mudar o outro com o seu jargão evangélico. Entrega para Deus. Então, pagar o mal com o bem é assim. Ah, o marido fez um negócio que você não gostou. Pronto, você fechou a cara e 3 dias de silêncio. A esposa fez um negócio que você não gostou, 1 semana de castigo. Vai gastar energia à toa. Paga o mal com o bem. É vice-versa, na medida que você aprender a soltar, entregar para Deus e pagar o mal com o bem, isso é o que vai voltar para você. No meu livro Psicologia do Perdão, eu falo sobre 4 estágios do perdão. Você perdoa aquilo que o outro faz. Depois você precisa perdoar aquilo que ele repete, porque ele faz e ele repete, então precisa perseverar. E você acaba perdoando o que o outro é. E nesse perdão do que você perdoa do que o outro é, você desenvolve a aceitação. Aceitar o outro como ele é tem a ver com o perdão. Porque a pessoa é o que é. Se ela é má, perversa, ímpia, é Deus quem vai tratar com ela. Se você consegue sair fora, beleza. Mas se não consegue, vai abençoando, vai se defendendo. Então você perdoa o que o outro faz, repete esse perdão, perdoa o que o outro é. E o 4º estágio é esse: paga o mal com o bem. O 5º desafio para lidar com os nossos impasses é guerrear em oração. Pastor, mas eu tenho orado muito, eu tenho jejuado. Aí eu digo para você, se você ora no padrão do mundo, mágoa, ressentimento, ira, furor, sua oração está movida por esse tipo de gasolina, ela não passa do teto. Não chega no trono, não virá resposta. Por quê? Você está lutando com armas deste mundo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Mas se você, veja bem, cumpriu, venceu, enfrentou os 4 primeiros desafios, desistiu de se vingar, entregou para Deus, confia que o juízo, a justiça pertence a Deus, então você firma nessa posição, paga o mal com o bem, você para de entrar nessa pilha do mundo, paga o mal com o bem, aí você vai orar, com esse coração, com essa mente, e você vai abençoar a pessoa. Como assim, pastor? Eu vou abençoar o cara que está pisando no meu calo? É isso que a Bíblia ensina. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. É isso que Jesus ensina. Pagar o mal com o bem. Então, quando você for orar, você vai orar neste princípio bíblico. Porque, veja, na oração
é como se a gente tivesse duas dimensões diferentes, duas esferas diferentes. A primeira é, você ora pelas pessoas, você ora pelas circunstâncias, você ora pelos problemas. Você conversa com Deus e conta para Ele o que está acontecendo e pede a intervenção dEle. Naquela esfera circunstancial. Continua pagando mal com bem. Na sua própria oração você abençoa e não amaldiçoa. A outra esfera é, você vai guerrear espiritualmente. A outra dimensão dessa guerra, dessa oração, é contra as forças do mal. Diz lá em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o nosso verdadeiro inimigo não é o homem. Por isso, quando você engata numa coisa da política, num nível rígido, você só está vendo essa esfera aqui, a esfera humana. E você virou um militante político, não um príncipe do reino de Deus. Você virou um militante político, não um sacerdote do reino de Deus. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa, minha irmã. A amargura, o ódio, a ira, a fúria estão fazendo mal para você. Então, guerrear em oração, eu guerrei no primeiro nível circunstancial, eu vou para o outro nível espiritual e eu falo com Deus como que o inimigo está usando o circunstancial para me detonar. Eu falo com Deus acusando a Satanás, os demônios que estão se infiltrando nas circunstâncias para me desgastar, para me roubar. E eu persevero com Deus. Agora veja, essa dinâmica da oração, ela só funciona se você cumprir os desafios anteriores. Se o ódio é que move a sua oração, não sobe. Porque Deus, Ele não vem até você na sua linguagem humana, terrena, carnal. Deus não vem até você atender você militando no padrão desse mundo. No padrão desse mundo, você fica prisioneiro da pessoa que te feriu. O teu Senhor não é Jesus, é o cara que está te fazendo injustiça. Ele é que está dominando a sua vida, que você pensa nele dia e noite. Porque você está rezando, militando, batalhando neste padrão deste mundo. O Senhor te chama para outro nível. E Satanás, os demônios, as forças malignas, sabem muito bem como usar as circunstâncias para pegar você no padrão deste mundo e você ficar não só escravo da pessoa, mas escravo daquele sofrimento espiritual. Por isso Jesus diz, você está indo no caminho e o teu inimigo, ou o teu adversário, vai lá, se acerta com ele, antes que ele te entregue ao juiz. Por isso Jesus fala na parábola do credor incompassivo, o cara que devia 10 milhões para o rei foi lá e perdoou ele, aí depois ele pegou o outrozinho que devia R$1.000 para ele, e vou te botar na cadeia, vou te prender. Aí os outros conservos viram aquela injustiça, ele tinha acabado de ser perdoado em 10 milhões. Falaram, rei, ó, o cara, sabe aquele cara que você perdoou 10 milhões? Está apertando o outro lá por R$1.000. Aí o rei falou, então manda lá os soldados lá, prende ele, a família dele, vai todo mundo para a cadeia.
Então Jesus usa essa parábola para dizer o quê? Quando você não perdoa, quando você fica nessa cartilha da mágoa, do ódio, da fúria, você não se liberta e a sua oração não passa do céu. Quando você fica nessa cartilha, você fica debaixo do jugo do inimigo. Agora, quando você perdoa as pessoas, quando você solta, você para de ficar fantasiando de se vingar, fantasiando como que você vai fazer para resolver o problema no muque, no seu braço. E você perdoa, e você ora, e você abençoa, e você entrega a Deus, você começa a sair dessa cartilha e ir para um outro nível. E você, no outro nível, você guerreia em oração. E na oração você abençoa, não amaldiçoa. Na oração você traz a graça e a misericórdia do Senhor. Porque aquela pessoa pode estar numa cegueira, num ódio absurdo, usado pelo inimigo, mas ela pode ser uma ovelha lá. E o Senhor converter aquela pessoa. O Otmani conta que na China tinha um cristão que ele tinha ele tinha um arrozal numa colinazinha e eles faziam aqueles arrozais assim, platôs assim na colina, vários platôs, né? E esse homem, ele, servo do Senhor, ele descia até o vale. Tinha uma bomba de pedal que ele sentava lá de manhã cedo e pedalava água para o arrozal dele. Aí o vizinho, que tinha o arrozal logo abaixo do dele, ia lá e abria as comportas lá e drenava a água do arrozal dele para o arrozal de baixo. Quando ele chegava de tarde e olhava o arrozal dele, estava sequinho, e o do vizinho regadinho. Ele lá para as tantas começou a fazer o seguinte: ia mais cedo para a bomba de pedal, pedalava a água para o arrozal do vizinho, depois pedalava a água para o arrozal dele. Começou a fazer isso todo dia. Quando o vizinho ia lá roubar água, não roubava mais, porque se pusesse água demais ia sufocar o arroz. Ele parou de roubar. E esse homem ia lá, pedalava duplamente. Isso é pagar o mal com o bem, está entendendo? Quando a gente passa da esfera da vingança para o outro nível, você abre o caminho para Deus agir. Acho que eu já contei para vocês, não sei se eu conto no livro Psicologia do Perdão, a história lá do meu carro, do meu Fusca, que eu era estudante de medicina, dava um plantão longe, e às vezes eu ia para a faculdade, e um dia eu deixei o carro lá perto da rodoviária. Antigamente podia botar o carro na calçada, ou na rua, né? E eu fui dar o plantão, quando eu voltasse eu ia pegar o carro para ir para casa. Quando eu voltei, o meu carro estava batido na traseira, todo amassado. Pegou o motor. Aí o cara de um estacionamento em frente, que também tinha uma oficina, falou para mim: ó, quem bateu no seu carro foi um ônibus da empresa tal. Uma empresa grande. De madrugada, o motorista deixou o trocador dar um treino no ônibus, ele parou e se abalroou a Brasília do sargento aqui, que mora na esquina, e parou na traseira do seu carro. Falei, misericórdia, estudante duro, contava moeda para pagar passagem, era um negócio. Aí eu fui lá, né, na casa do sargento, ele não estava em casa, mas disse, ele trabalha aí no 12º Batalhão. Eu fui lá, e o cara estava lá. Aí perguntei para ele, você fez ocorrência? Fiz ocorrência.
Você pode me dar uma cópia? Consegui a cópia da ocorrência. Aí peguei, fiz um orçamento naquela oficina ali mesmo. Pedi o cara para dar o orçamento, ele me deu um orçamento. Então, qual a ocorrência policial? Com o orçamento, eu fui lá na empresa. Cheguei lá, o advogado da empresa me recebeu, mostrei para ele, tipo assim, dava uns chute, né? R$5.000 para consertar o carro. Aí o advogado olhou e falou, isso aqui, olha, a empresa te dá R$500. 10 vezes menos. Eu falei, mas como assim? Ah, Brasília do sargento, vocês pagaram, né? Saí dali furioso, mas furioso. E o pior é que eu pegava um ônibus para ir numa reunião, passava na frente da sede da empresa, aquela sede bonitona, espelhada, aquele fumê espelhado, eu ficava... Rapaz, eu comecei a pensar em descer do ônibus, pegar umas pedras, quebrar aquelas vidraças todas. Porque eu falei para o advogado assim, ô senhor, como assim? Eu sou estudante, cara duro, o ônibus bateu, não sei o quê, papapá. Ele falou, olha, se você não quiser os R$500, vai procurar os seus direitos. Misericórdia, isso era anos 70, não tinha nem justiça de pequenas causas, nem havia esse tipo de recurso. Falei, estou ferrado. Mas eu tinha fantasia. Eu ia para a reunião pensando que eu ia quebrar aquelas vidraças, quebrando tudo, e aí o homem ia, o advogado ia chegar e falei assim, vai procurar seus direitos, eu sou duro mesmo. Só vingança. Mas Deus falou para mim assim, essa cartilha aí não é a minha. Aí eu falei, isso, Senhor. Comecei a orar. E passava na frente daquela sede lá, doido para ficar pensando na minha vingança, tomar aquele pilequezinho. Passei a orar e abençoar. Perdoar e abençoar. Orar e abençoar. Aí a pastora Nilda, esposa do pastor Jeremias, ela fez uma cirurgia de vesícula. E eu fui lá no hospital visitá-la no dia seguinte e tal. Aí ela soube o negócio do carro, que eu estava sem carro, que o carro amassado, aquela coisa. Aí ela perguntou, e aí, o negócio do carro, conseguiu resolver? Eu falei, não, eu fui lá, o advogado falou, queria me dar 10% do que o problema. Falou, é muito difícil, né? Mas qual era a empresa? Aí eu falei, a empresa era tal empresa. Aí ela falou, o quê? A esposa do dono da empresa veio me visitar agorinha. Olha, ela falou, qualquer coisa que eu precise, deixou o número da sala do marido dela, o telefone é esse aqui, o nome dele é tal. Liga e fala no meu nome. Naquela época não tinha celular, hein? A pastora me deu o telefone do dono da empresa, da sala dele. Eu liguei para ele, seu fulano, olha aqui, tá. Falou, vem aqui. O dono me recebeu. Levei os meus papéis, ele falou, pá, assinou, liberou o cheque, consertei o carro. Quando você anda a segunda milha, dá a outra face, você busca a Deus, você guerreia contra o mal com as armas de Deus. Você tira o seu time de campo. E o inimigo, o Senhor vem e toma providência. Deus vira o jogo. Aquele cara que roubava água, parou de roubar, se converteu e passou a pedalar a própria água dele, no arrozal. Então,
Ah, pastor, mas você está contando uma que deu certo. E aí, quantas que não deu? Paciência. Eu vou te falar, quando você aprende a entrar, sair de uma dimensão para outra, você vai aprender a lidar com as coisas de uma forma como Cristo lida, como ele lidava quando estava na terra. E o inimigo que anda usando circunstâncias para te perturbar, vai sair fora, porque Deus vai repreender ele. Daqui a pouco a pessoa está sua amiga. Então, pensa que quando a gente fica aborrecido, irritado, é como se fosse níveis. Não tem nada científico aqui, mas é só uma ideia. Nesse negócio da ira aí, tem níveis. A irritação, a raiva é um pouco mais, a ira e o furor. Todo dia a gente se irrita com alguma coisa, né? Cara, graças a Deus, cada vez eu estou aprendendo a me irritar menos. Porque a irritação é do dia a dia. A pessoa foi lá e largou a porta aberta e você gosta da porta fechada. A porta do isso, daquilo, você prefere que seja assim, a pessoa fez assado, aí você se irrita. Mas aí uma irritação, outra, daqui a pouquinho dá briga. E às vezes a gente se irrita por coisa pouca. E veja, esses 4 níveis, eles vão borrando a sua mente, as suas emoções, a sua percepção. No caso, quando a pessoa fica enfurecida, o furor cega completamente. O cara que entrou num estado de fúria, ele faz besteira. A ira deixa uma névoa na sua mente. Você não pensa direito, você fica naquela ira, não vê direito as coisas. Quando você aprende a sair do padrão do mundo para o padrão de Deus, o Espírito Santo vai te iluminar. Além do seu coração desamargurar, o Espírito Santo vai te dar estratégias, como você lida. E o que você faz com a sua ira? Engole ela? O que você faz com a sua ira? Enruste? E explode? Implode? Não, porque quando você entrega o desejo de vingança, as fantasias, e você começa a abençoar, o Espírito Santo vai te confortar. E aquela indignação, aquela raiva, você vai lá e vai trabalhar. Você põe aquilo para fora, fazendo exercício físico. Você vai fazer caminhada, vai correr e bota aquele troço para fora. Você vai orar, vai fazer faxina na sua casa, vai arrumar seu armário, vai pintar um quadro. Ou seja, a sua ira, quando você entrega ela para Deus e aprende a sair de um padrão para o outro, esta energia não vai se perder, nem vai ficar como bomba de efeito retardado, enrustida dentro de você para lhe fazer mal. Não. Você vai entregar para Deus e vai botar para fora de uma maneira saudável. Então a nossa ira pode produzir coisas muito boas, mudanças na nossa vida. E a gente pode aprender a se irar, se indignar pelas coisas certas. E a gente pode aprender a orar e guerrear pelo reino de Deus. E você vai ser o embaixador do reino de Deus. E você vai aprender a distinguir o que é o padrão desse mundo do que é o padrão do reino de Deus. Provérbios 31, 8 e 9 diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça.
Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A sua ira, a sua indignação, ela pode se transformar em ação de bênção para as pessoas, de benevolência. Você não fica escravo nem dos seus sentimentos, nem da perturbação do inimigo. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Você está irado? Bota para fora, fala com Deus, chora. Acalma seu coração, pensa em estratégias como você vai lidar com aquilo. Ah, mas aquilo é crônico, o cara é mau. Vai orando. Ah, vou na justiça. Vai orando. Vai na justiça. Procura. Pensa, no assunto do meu carro, eu procurei os meios. E não deu certo. E a ira foi aumentando. Mas quando eu saí de um padrão para o outro, Deus abriu a porta. Então, o irai-vos é muito interessante porque Paulo não diz, não vos ireis, não sinta raiva. Ele não diz isso. Ele diz, o que você fazer, como lidar com a raiva. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não fica cozinhando isso de um dia para o outro e para o outro. Sai do padrão do mundo e vai para o padrão do reino. Tiago 1, 19 e 20 diz, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus fará justiça. E quando você guerreia no nível espiritual e no nível em oração e já pagou mal com bem, fez aquilo, tudo, você abre o caminho para o Deus, para o Espírito Santo agir e operar. E se ele agir, operar e mudar o seu cativeiro, maravilha. Se não, ele vai exercer justiça e juízo na eternidade. Aquela pessoa má vai pagar, não vai ficar nada, mas nada, porque Deus é tremendo. Deus é um Deus que se ira todos os dias. E ele é justo juiz. E ele vai exercer. Mas você reconhece que não é você o promotor público do mundo espiritual. Você não é o juiz do mundo espiritual, é ele. Então você sai desse lugar de fiscal, sai desse lugar de gerente do mundo, sai desse lugar de funcionário público do trânsito, de promotor. Você sai desse lugar que Deus não te deu esse papel. Larga tudo isso, larga a ira, abandona o furor e entra na comunhão, abençoa e não amaldiçoa. E na oração guerreia, aí sim, contra Satanás, você pode guerrear com ira, com ódio. Um livro do Otmani chama Oremos, capítulo 5, ele fala disso, que a gente pode sentir toda a indignação e raiva e botar na conta do inimigo o que é da conta do inimigo, óbvio. Você também não se iludir de ficar botando na conta do inimigo o que é da sua conta. Você semeou mal, está colhendo mal, aí fica botando na conta do inimigo, não vai aprender a lição. Semeou mal, colheu mal, chora, lamenta, se arrepende, se humilha diante de Deus, aprende a disciplina do Senhor, né? Mas não, às vezes você semeou mal, colheu mal e o inimigo ainda está por cima te perturbando, te atacando, te maltratando, e você já se arrependeu, já pediu perdão 10 vezes, está tentado a pedir perdão mais uma vez. Chega! Em nome de Jesus, eu estou arrependido, lavado no sangue de Jesus. Arreda Satanás.
repreende, e o bicho vai fugir de você. Por quê? Você está arrependido e colocou a sua fé no poder e na eficácia do sangue de Jesus. Então nessas batalhas você vai aprendendo a discernir o que é guerra espiritual real e a lidar com o humano, fazer a sua parte. E Deus vai lhe abençoando, e Ele vai abrir caminhos, Ele vai abrir portas, Ele vai prosperar você. Em nome de Jesus, amém.